deixa a mão suja, a roupa suja, mas vai ter uma escassez de mão de obra e cada vez mais a demanda de veículos aumenta. Fala pessoal, mais um vídeo da oficina Netocar. Hoje domingo eu vim aqui para a oficina, que na realidade é o meu local favorito, para conversar com vocês e contar um pouco da minha história e como foi o início dos meus trabalhos na oficina. Como foi que eu comecei a trabalhar em uma oficina mecânica. Bem pessoal, eu sou filho de mecânico. Sempre tive dentro de oficina, mas eu ia para a oficina ali para estar com meu pai e tal. Para trabalhar, eu fui no ano de 2010. Eu tinha 15 anos, né? Hoje eu tô com 29 anos. Então eu estava no início de janeiro, estava de férias da escola e fui para a oficina. Só que o que era para ser ali um mês de férias ali ajudando meu pai se transformou a minha profissão. Eu comecei a trabalhar com mecânica e realmente eu me descobri que, assim como a profissão do meu pai, era realmente isso que eu gostava, isso que eu gosto de fazer, consertar carros, né? Minha vida hoje, o que eu sinto prazer é de estar dentro de uma oficina mecânica, resolvendo problemas aí dos nossos clientes, né? E é algo que me realiza. Então, pessoal, o que acontece? Antes de eu trabalhar em oficina, todo sábado eu ia para a oficina porque meu pai já não tinha mais relacionamento com a minha mãe, então eu recebia uma pensão que na época correspondia ao valor de R$ 50 semanal. Toda semana eu ia para a oficina e meu pai me dava R$ 50, certo? Então nesse período de férias que eu fui para ajudar meu pai, eu trabalhei uma semana, né? A primeira semana que eu trabalhei foi uma semana puxada de serviço, até porque eu não era acostumado a trabalhar, foi meu primeiro emprego, né? E o serviço de mecânico, de ajudante, sempre é um serviço que é pesado. E eu, logo de início, já me dediquei bastante, né? Então, eu me esforcei, trabalhei bastante. No sábado, que era o dia de receber, normalmente a oficina trabalhava ali até meio-dia. Mas nesse dia a gente teve que se estender até um pouco mais, porque tinha bastante serviço na oficina. E a gente trabalhou ali até 7 horas da noite. E o meu pagamento na minha primeira semana de trabalho foi equivalente a R$ 50. E eu questionei ao meu pai: pai, sempre no sábado eu venho aqui, passo para receber minha pensão, e o senhor sempre me dá R$ 50 de pensão. Por que que essa semana eu trabalhei a semana todinha e vou receber o mesmo valor, R$ 50? Lembro como se fosse hoje, meu pai me disse: meu filho, depois que você começa a trabalhar, você não recebe mais pensão alimentícia. Então, a partir de hoje, seu salário vai ser esse, R$ 50, o equivalente à minha pensão. Aí, pessoal, o que ele não sabia é que eu tinha herdado entre os 11 irmãos homens que eu tenho, eu acabei sendo o único que herdei dele a questão da vocação por essa área, de gostar, né, de realmente trabalhar com mecânica. Então, agora a gente está no mês de novembro, daqui a 2 meses eu completo 15 anos de profissão, 15 anos de mecânica. E ainda assim, com 15 anos, a gente tem o sentimento de cada dia um aprendizado diferente, cada maneira que meu pai acabou usando para me motivar a cada vez aprender mais e evoluir na profissão. Foi o seguinte: qualquer coisa que eu aprendesse a fazer, meu pai aumentava o meu salário. Aprendi ali a
primeiro serviço que o mecânico aprende a fazer é trocar ali uma partilha de freio, né? Trocar um coxinho do amortecedor, trocar o amortecedor, desmontar um cabeçote. Isso aí já é, com o tempo a gente vai evoluindo, esse é o passo a passo, né? Primeiro aprende freio, depois a troca de óleo. Então tudo que eu ia aprendendo, meu pai ia me dando incentivo de aumentar o meu salário. E eu trabalhei na oficina do meu pai durante 4 anos, de 2010, no início de 2010 ao final de 2014. Comecei ganhando R$ 50 e em 2014, quando eu saí, eu ganhava R$ 250. Na época, o salário mínimo girava em torno aí de uns R$ 740. Então, meu pai já me pagava mais do que um salário mínimo, né? Mas também, nesses 4 anos, eu já fazia bastante coisa. Só que eu não me sentia com autoridade para dizer assim, sou mecânico. Então, eu tinha uma necessidade de, naquele momento, sair de dentro da oficina do meu pai e alçar meus próprios voos, né? Trabalhar em outras oficinas e ver se realmente eu era um mecânico. Se na hora eu pega para capar, digamos, eu teria a capacidade de resolver sem a presença do meu pai. Então, no final de 2014, eu saí da oficina do meu pai e comecei a trabalhar nas oficinas. Durante um período de tempo, eu trabalhei em diversas oficinas. Eu trabalhava na oficina, não gostava muito do clima e tal, não gostava muito das pessoas, da maneira que o patrão lidava ali com os funcionários. Então, como na minha região, lá em Fortaleza, tem bastante oficina, eu acabava trabalhando em vários locais até eu achar algum que realmente eu me identificasse. Foi quando abriu a oportunidade de eu trabalhar em uma oficina maior, uma oficina credenciada Bosch. E aí, nessa oficina, eu trabalhei durante 5 anos. Aprendi muita coisa, aprendi novas áreas. Com o meu pai, a gente tinha um foco maior na parte da mecânica lá. A gente abrangeu outras áreas, como ar-condicionado, a parte elétrica, né? Injeção eletrônica, parte de atendimento ali com as pessoas, né? Porque o mecânico, ele hoje em dia não é só trabalhar com carro. Trabalhar com carro é o mais fácil. A maior questão é saber trabalhar com as pessoas, lidar com pessoas, né? E lidar com pessoas que estão com problemas. Então a gente tem que ser muito sábio para saber lidar com as pessoas. E nessa oficina, que eu trabalhei durante 5 anos, eu aprendi bastante coisa, incluindo a questão de atendimento, né? De saber ali fazer a precificação do meu serviço, de saber passar um orçamento, explicar didaticamente para o cliente o que é que está apresentando defeito no carro dele. Então, esse período de 5 anos que eu passei nessa oficina, nessa Bosch Car Service, foi um período excepcional para mim. E grande parte do profissional que eu sou hoje, eu devo primeiramente ao meu pai, né? E segundo, a essa oficina. Pessoal, para esse vídeo não ficar tão longo, em breve eu vou estar lançando a parte 2, a continuação. O período que eu passei aí após os 5 anos que eu trabalhei. Vou falar no segundo vídeo sobre o período de pandemia, né? Foi um período difícil no mundo, né? E o recado que eu deixo para o ajudante, para quem está começando a oficina mecânica, se dedique, tenha amor à profissão. Logo nós estaremos em uma profissão cada vez mais
valorizada, viu? Nossa profissão vai ser valorizada. Por que eu estou dizendo isso? Porque a cada dia, com a alta nos valores dos carros novos, cada vez mais o brasileiro está optando ali pelo carro seminovo. Além disso, cada vez mais os jovens não estão querendo a nossa profissão. Estão sendo aí levados pela questão de influência, principalmente da internet, a não quererem profissões que deixam a mão suja, a roupa suja. Então, cada vez mais vai ter uma escassez de mão de obra e cada vez mais a demanda de veículos aumenta. A demanda de veículos com a necessidade de revisão aumenta, pois como eu disse, a quantidade de carros novos, de compra de carros novos vem diminuindo ao passar dos anos. É isso? Então eu volto a fazer aí um vídeo 2. Agradeço a você que assistiu até aqui. Peço a sua inscrição no canal. Deixa teu like e me diz aí no comentário de onde você é, qual a tua idade, se você está começando na mecânica, se você já é um profissional e já está aí há um bom período. Sinta-se à vontade para deixar também no comentário como é que foi seu início na mecânica. E tamo junto. Valeu, obrigado.